seu coração. Não apenas a sua justiça, como um Deus que te promete e te condena, mas também o seu amor. O amor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Conhecer Deus é ter um contato de intimidade com Ele, mas é uma intimidade fora daquilo que se pode ter com um homem ou com um ser físico visível, um ente que nós conseguimos observar. E o que essa geração tem de mais é conhecimento sobre Deus, e o que essa geração tem de menos é o conhecimento de Deus. Muitos sabem sobre Deus, poucos sabem de Deus. As Escrituras narram que tudo aquilo, Jesus falando para os fariseus, tudo aquilo que vocês leem nas Escrituras, narram e testificam ao meu respeito. Mas o grande problema é que vocês sabem ao meu respeito, mas não estão comigo. Não fazem parte de mim. Não fazem. E por mais que alguém possa ouvir uma pregação esbelta, extraordinária, bonita, expositiva, se essa pessoa não for a oração, jamais poderá ter um encontro real com a pessoa de Deus. Jamais. A oração, portanto, tal como a pregação, instrumentos extremamente importantes. Pode em determinado contexto não existir uma pregação extraordinária, tão bíblica, pela falta do conhecimento, pela escassez da formação. Isso poderá fazer com que as pessoas vivam numa ignorância, mesmo sendo nascidas de novo. Mas um instrumento que não precisa de conhecimento, de teologia sistemática, não precisa de formação daqui e dali, chama-se oração. E esse instrumento está presente em todos os lugares. Onde tem escola teológica, onde não tem escola teológica, onde tem uma boa pregação, onde não tem uma boa pregação, lá está sempre a oração. Você pode ser um grande homem de oração, mesmo não sendo um grande homem de pregação. Você, para ser um grande homem, um grande pregador, é só ler um bom livro de homilética, oratória, retórica, uma boa formação teológica, conhecer língua portuguesa, ou inglês, o grego, ou hebraico. Você pode, mas você tem que investir conhecimento, você tem que investir no teu dinheiro para você ter conhecimento. Só que quando você é chamado à oração, Deus não espera de você intelectualidade, Deus não espera de você muito conhecimento, Deus espera de você sinceridade, temor, humildade, reverência, sede, fome, vontade. Deus espera isso de você. Portanto, não somos todos chamados a ser teólogos, não somos todos chamados a ser expositores temáticos, pregadores, mas somos todos chamados a ser pessoas de oração, que fervem no Espírito, porque é de graça, o acesso é de graça. Ore, você é chamado a isso. Por quê? Porque lá está Deus na oração. Deus vem no atual. É o maior canal de bênção. É o maior canal para conhecermos a extraordinária intervenção da pessoa de Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Eu vou dizer obrigado, Espírito Santo. Aplausos. Quando não encontramos linguagem certa para expressar aquilo que nós gostaríamos de expressar, então começamos a buscar metáforas, analogias, parábolas, para que você sinta o impacto, porque por vezes quando te explicar não estás a entender. Então vou te contar uma parábola, para você pelo menos perceber o impacto daquilo que eu quero causar em você ou te explicar. E a nossa linguagem humana, ela é tão insignificante, tão miúda e tão pobre, que ela não tem capacidade nem riqueza gramatical suficiente para explicar as coisas espirituais, porque ela é corruptível, ela é corrupta, ela nasce lá da Torre de Babel, quando os homens tentavam alcançar a Deus por causa do pecado, dividiram essas línguas. As nossas línguas surgem da nossa própria desobediência, a língua torta que nós falamos. Ela é miúda e insignificante para explicar as realidades. Por isso é que teologicamente falamos de antropomorfismo, antropopatia, teofania, tudo isso, deontologia, tudo isso para tentar te trazer aquilo que
qual é a intenção de Deus a falar sobre isso? O que Deus queria dizer ao falar sobre isso para trazer um impacto na alma? Aleluia. E Cristo aqui conta-lhes uma parábola, porque a intenção deles é explicar ao ponto deles terem impacto em si, para que orem sempre e nunca desfaleçam. Mas orem de verdade. Por quê? Porque Cristo sabia a realidade espiritual numa dimensão que eles não sabiam. Os olhos de Cristo estavam tão abertos para perceber a importância da oração que eles não tinham os olhos tão abertos para perceber isso. Cristo sabe por que ele nos chama a oração. Cristo está convicto. Ele sabe da intervenção de Deus quando alguém ora. Deus jamais poderá intervir na vida de alguém se não for pela oração. Deus chegou a proibir homens de fazerem intercessão, porque ele sabia que se esses orarem, eu tenho que intervir. Chama Deus. A oração traz Deus em cena. E se nós não trazermos Deus em cena, sermos vagarosos, nos chamar Deus para que Ele entre em cena, estaremos sofrendo em vão. A oração traz livramento. A oração é terrível, amados. E vemos aqui qual é a parábola. A parábola é que existia numa cidade um juiz de um tribunal. Aquele que pode dizer está condenado ou então está livre. Aquele que julga a causa, que dá o veredito final. Aquele que pode te condenar ou pode te liberar. E esta mulher tinha uma causa e ela era justa de fato. Ela sabia que nessa situação eu tenho plena razão. E isso não pode acontecer assim. E o que ela fazia? Falou uma vez com o juiz, fazendo aqui uma analogia, conjecturando. Falou uma vez com o juiz, passou um dia, 2 dias, o juiz não está fazendo nada. Falou a segunda vez com o juiz, passou mais uma semana, o juiz não está fazendo nada. Falou a terceira vez com o juiz, passou um mês, e o juiz não está fazendo nada. Se fossem muitos de nós aqui, já lutaríamos com o juiz, levaríamos foto dele na mochila, levaríamos a foto dele na quibanda, levantaríamos calúnia contra o juiz. Ela nunca fez isso. Ela sempre permaneceu alertando o juiz de que precisava resolver a sua situação. Nunca desfaleceu. Nunca disse, fica só já assim. Deus é que sabe. Fica só já assim. Ele é que sabe mesmo. A causa está na mão dele. Fica só já. De maneira nenhuma. A parábola de Jesus é que ela continuava a atormentar o juiz. Até que o juiz resolvesse a situação dela. Só que há uma particularidade nisso. Esse juiz era injusto em salvação. Mas aqui é um contexto que Jesus não está a falar de um homem salvo nem de uma mulher salva. Está dando um exemplo social. E esse juiz era injusto? Não era justo. Era um juiz mau. Era um juiz que é parcial. Sabe o que é parcialidade? Defender a causa de um e não defender a causa do outro. Esse era o comportamento dos juízes. Mas por ela, por causa da insistência dela, o juiz